Isso aconteceu comigo no último fim de semana. Sou um rapaz de 19 anos. Meu amigo acabou de comprar uma casa nova e decidiu fazer uma festa para comemorar. Eu me diverti muito e pouco depois da meia-noite decidi que era hora de ir embora. Tentei todos os serviços de táxi da nossa região e não obtive resposta ou me disseram que eu teria de esperar pelo menos 1 hora. Moro na zona rural do país de Gales, no Reino Unido, e não temos Uber. Como sou estudante e trabalho nos fins de semana, precisava chegar em casa logo, pois tinha trabalho pela manhã, então decidi ir a pé. Meu celular indica 40 minutos e eu estava em estado de embriaguez. Então me despeço e recuso qualquer oferta de companhia ou de ligar para outro amigo e parto. Eu estava bêbado, mas não muito. Segui facilmente as instruções do meu telefone e cheguei a cerca de 30 minutos quando me deparei com um beco pelo qual tinha que passar. Ao continuar andando, cheguei a um longo caminho e notei um vulto à distância. Não sabia dizer se ele estava caminhando em minha direção ou se estava parado, mas logo que me aproximei, pude vê-lo parado e fumando um cigarro. Mantive-me do outro lado do caminho e passei por ele. Enquanto continuava andando, senti-me um pouco desconfortável e olhei para trás e o cara estava andando atrás de mim. Acelerei o passo e esperei ganhar distância, mas o caminho era reto e ele manteve o ritmo. Eu sabia que estava me aproximando de uma área que eu conhecia por passear com meu cachorro e sabia que logo estaria em uma área residencial bem iluminada. Finalmente, cheguei a um cruzamento e rezei para que ele fosse para o outro lado, mas ele virou na mesma direção que eu. Isso continuou por todo o caminho até que eu estava a apenas 2 ruas da rua em que moro. Decidi que tinha que despistá-lo, então, na próxima esquina, corri o mais rápido que pude. Como sou um cara em forma, consegui chegar rapidamente à próxima rua e subir o último beco até a rua em que moro antes de olhar para trás e ver que ele estava fora de vista. Então corri rapidamente para minha casa e entrei. Meus pais estavam na cama. Felizmente, então as luzes estavam apagadas, respirei fundo e comecei a me acalmar enquanto meu cachorro corria para me cumprimentar. Dei-lhe um tapinha e fui para a sala de estar, mas mantive as luzes apagadas, pois planejava chegar ao meu quarto depois de pegar uma bebida. Saí do corredor e fui para a cozinha, enquanto minha cadela Faith me seguia, mas quando peguei uma bebida na geladeira, ela se virou de mim e olhou para a porta da frente, inclinando a cabeça antes de caminhar lentamente em direção a ela. Juro que tive uma sensação assustadora, como se meu corpo inteiro tivesse congelado quando vi uma figura através do pequeno painel de vidro fosco da porta. Bati a porta da geladeira e me escondi fora de vista. Eu estava apavorado. Faith começou a latir e a pular na porta, e eu fiquei escondido enquanto ela se remexia na porta. De repente, minha cadela entrou na cozinha ainda latindo. Passou correndo por mim até a porta da cozinha e pulou. Corri para o corredor e vi meu pai no alto da escada. Ele perguntou por que Faith estava latindo, e eu disse que um cara tinha me seguido até em casa. Ele desceu as escadas e Faith ainda estava enlouquecida na cozinha. Meu pai entrou na escuridão e eu o segui. Mas novamente Faith passou correndo por nós até a porta da frente. Meu pai foi para o jardim da frente enquanto eu segurava Faith e ele viu o portão da frente chacoalhar. Fomos até ele e olhamos para cima e para baixo na rua, mas não vimos nada. Ele decidiu ficar acordado e eu fui para a cama. Na manhã seguinte, no Jardim dos Fundos, encontramos uma faca enferrujada. Ela está suja e tem fita preta em volta do cabo. Também há 2 marcas de facadas na porta dos fundos. Meu pai se recusou a denunciar o fato à polícia, o que eu acho uma loucura, pois alguém claramente tentou invadir a casa, mas ele insiste que não voltarão. Toda essa situação ficou em minha mente durante toda a semana. Isso realmente me assustou e posso dizer com segurança que da próxima vez pedirei carona a alguém. Esta é uma história real que traumatizou muito a mim e a meu namorado. Há 2 anos, mudei-me para o Reino Unido para cursar a universidade, pois sempre quis ir para lá e ficar longe dos meus pais, já que a situação em casa estava começando a ficar muito tóxica para mim. No primeiro ano na universidade, mudei-me para uma acomodação estudantil e conheci pessoas muito boas. Foi um bom ano, sem conhecer meu namorado, com quem ainda estou, e apenas aproveitando meu tempo longe da família e descobrindo o que realmente significava independência. De qualquer forma, no segundo ano, decidi com alguns amigos
mudar para uma casa alugada pela organização estudantil. Mas pelo menos tínhamos nossa própria casa e não éramos tão limitados pelo barulho e pelas festas como se estivéssemos morando em um pequeno apartamento compartilhado como no primeiro ano. Nota: eu tinha um quarto no andar térreo e minha janela dava para um quintal muito pequeno, no qual eu ia fumar todos os dias, já que sou fumante, e no qual havia uma porta de madeira muito fina que dava para o outro lado da rua, onde você colocava seu lixo. A porta só podia ser fechada e trancada de dentro do quintal, mas, como era uma porta antiga, tínhamos que prender algumas cordas para mantê-la sempre fechada. Eu tinha vizinhos em cada lado da casa, portanto, estávamos cercados por famílias e alguns outros alojamentos estudantis. Os vizinhos à nossa direita eram 5 garotos, que pareciam ter muito mais do que a idade de frequentar a universidade. Eles eram estranhos, por assim dizer. Um dia, encontrei um deles do lado de fora de nossa casa por causa de uma intervenção policial, devido ao fato de um de seus colegas de apartamento ter atacado ele e os outros com uma faca de cozinha e incendiado a cozinha. Ouvi alguns gritos e saí com meus colegas de apartamento e vi um deles coberto de sangue, com cortes por toda parte no braço e um ferimento na cabeça causado por uma faca de cozinha. Eu e meus colegas de apartamento não sabíamos o que fazer, então oferecemos nossa ajuda para que ele se limpasse e demos a ele uma camiseta velha para que trocasse suas roupas ensanguentadas. Em seguida, vimos o cara que feriu esses colegas de apartamento ser escoltado pela polícia até uma van e ser levado para ser preso. Não sei mais nada sobre a história. A polícia não nos disse mais nada. De qualquer forma, o cara que ajudamos era bastante estranho. Ele dizia um monte de besteiras e ficava tentando me agarrar e flertar comigo. E notamos que, ao ajudá-lo, ele fumava bastante. Mas não nos importamos no momento, pois só queríamos ter certeza de que ele estava bem, pois não o conhecíamos. Depois de algum tempo, eu ia para a universidade, voltava para casa e o via com frequência na rua, mas nunca mais lhe dirigia a palavra. Mas um dia, ele veio até mim na rua enquanto eu ia à loja da esquina e começou a falar comigo de forma estranha, e por algum motivo não me senti confortável com aquilo. Então simplesmente não respondi. Ele então disse: "Ah, tudo bem. Vou esperar em frente à sua casa e podemos conversar mais." Não preciso dizer que fiquei assustada e achei que ele estava brincando. Então, comprei minha bebida na loja e voltei para a minha rua, e quando entrei na rua onde ficava a minha casa, vi-o com seu colega de apartamento sentado na porta da minha casa, esperando por mim. Então, entrei em pânico e voltei para perto da loja da esquina e liguei para o meu único colega de apartamento homem para pedir que abrisse a porta e dissesse aos caras para irem embora. Mas obviamente ele não estava em casa e ninguém mais estava também. Sem mais alternativas, eu fiquei literalmente esperando até que eles saíssem 1 hora depois, e então corri de volta para casa e tranquei a porta da frente. Observação: minha porta da frente tinha um painel de vidro, no qual era possível ver quem estava na frente dela. Depois desse encontro já bastante assustador, tentei evitar o cara, e na maioria das vezes, consegui por um tempo. Mas um dia, quando fui fumar no quintal, notei que a porta de madeira, que está sempre fechada, estava aberta, e as cordas que colocamos para mantê-la fechada estavam cortadas. Por alguma razão, não pensei em nada, e simplesmente fechei a porta novamente e coloquei uma nova corda, pensando que um dos meus colegas de apartamento havia levado as lixeiras para fora, e simplesmente não a amarrou de volta. Os vizinhos estranhos frequentemente gritavam e brigavam em sua casa, e isso acordava a mim e a meus colegas de apartamento no meio da noite, mas meio que nos acostumamos com isso depois de um tempo. Mas em uma noite, meu namorado dormiu lá em casa como de costume, e ele, que normalmente nunca acorda por causa de um barulho, acordou no meio da noite por causa de um estrondo e de alguns sussurros. Eu estava dormindo profundamente, então ele me acordou muito silenciosamente, e nós dois ficamos esperando no escuro e ouvindo outros barulhos. De repente, ouvimos a porta de madeira se abrir com um estrondo e alguns passos ao lado da minha janela. Eu sempre deixava a janela aberta porque ficava muito quente lá dentro, então nós dois ficamos paralisados. Em seguida, ouvimos a porta que dava para o quintal ser sacudida suavemente, como se estivessem tentando entrar, e então pararam. Por sorte, tínhamos as cortinas fechadas, então eles não podiam nos ver, mas estávamos prontos para nos vestir e sair do quarto e trancá-los se entrassem pela janela. Ouvimos minha janela se mover e se abrir mais,
e um dos rapazes dizendo algo em um idioma diferente que não entendemos, e começamos a ouvi-los tentando entrar. Meu namorado e eu nos levantamos da cama, pegamos meu telefone, vestimos as roupas e saímos correndo do quarto e da casa. Então liguei para meus colegas de apartamento e disse a eles para se trancarem em seus quartos e depois para a polícia, que, por sorte, chegou em menos de 5 minutos, pois a sede ficava a 2 ruas de nós. Não me lembro de nada depois que a polícia chegou. Acho que eu e meu namorado estávamos em choque. Eles acabaram pegando um cara, o outro fugiu e mais tarde foi encontrado algumas ruas acima fumando. A polícia nos disse que entrou na casa deles e encontrou muitas drogas, como metanfetamina e heroína, e que eles estavam carregando uma enorme faca de cozinha com eles. Fiquei muito confusa, pois nunca fiz nada para ofender ou fazer algo errado com meus vizinhos. Então a ideia de eles invadirem a casa com sabe-se lá quais intenções e com uma faca de cozinha aterrorizou a mim e ao meu namorado. Os 2 rapazes acabaram sendo presos e um deles foi condenado a 2 anos de prisão por porte de arma com intenção de causar danos. Nunca mais ouvi nada da polícia e voltei para casa alguns meses depois, pois estava muito assustada e fiquei atormentada por meses a fio, sem saber o que teria acontecido se meu namorado não acordasse. Agora ainda estou lidando com isso e acho muito difícil superar o fato de sempre me perguntar e se, e o que teria acontecido se. Agora acordo com muita frequência por causa do menor ruído e tenho pesadelos horríveis por causa disso, mas pelo menos ainda estou com meu namorado e sempre conversamos sobre isso, o que ajuda muito. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Eu tinha saído à noite com amigos do trabalho e, se não fosse muito tarde, pegaria o ônibus noturno para casa. Os ônibus geralmente ainda estão bastante movimentados nesse horário. A viagem do centro da cidade foi bem rápida, talvez 15 minutos, e o ônibus parava a poucos minutos a pé do meu apartamento. Meu apartamento ficava em uma rua principal, mas perto de muitas propriedades comerciais, portanto, à noite, era sempre tranquilo e não passavam muitos carros. Era bem iluminado, então nunca me senti assustado. Estava caminhando em direção ao meu apartamento, a cerca de 2 minutos de distância, e vi um homem do lado oposto ao meu. Não havia mais ninguém por perto. Ele começa a assobiar para mim e a dizer algo que não entendi. Eu o ignoro e nem me dou ao trabalho de olhar para ele novamente. Eu ando rapidamente até a porta da frente do meu apartamento. Meu apartamento ficava no último andar e as portas de entrada do prédio são deslocadas em relação à rua e à calçada, de modo que você poderia ficar na porta e ninguém poderia vê-lo, a menos que passasse direto. Estou prestes a colocar minha chave na porta quando o cara do outro lado da rua aparece atrás de mim, literalmente bem atrás de mim. Seu rosto está a centímetros de distância do meu quando me viro. Ele é apenas alguns centímetros mais alto do que eu, mas é robusto e tem uma aparência sólida. Não consigo nem me lembrar do que ele disse, só sabia que ele estava usando o peso do corpo para me empurrar contra a porta. Obviamente eu estava com medo, mas me lembro de ter ficado mais chocada do que qualquer outra coisa. Tentei manter a calma. Estava empurrando-o para longe de mim e disse que ele estava me assustando e que não deveria se aproximar sorrateiramente de uma mulher sozinha. Não sei como consegui ficar tão calma. Depois disso, ele acabou se afastando, tentando deixar a situação mais leve e meio que rindo da situação. Abri a porta rapidamente, ainda olhando se ele estava por perto, bati a porta atrás de mim e corri para o andar de cima. Meu namorado estava na cama no momento, e quando lhe contei o que havia acontecido, ele pulou da cama e quis sair para procurar o canalha. Ele estava irritado comigo por eu não ter ligado para ele, pois sempre me dizia para ligar para ele quando voltasse para casa, se fosse tarde, para que ele pudesse me encontrar ou me procurar, mas eu nunca ligava, pois não queria acordá-lo e, sinceramente, não achava que precisava. O cara que fez isso era obviamente um cretino nojento que se aproveitava de mulheres solitárias. Ele provavelmente pensou que eu estava bêbada e era um alvo fácil. O que mais me assusta é que nunca o ouvi chegar por trás de mim. Achei que ele ainda estava sobre a estrada e eu não estava prestando atenção. Ele poderia facilmente ter me empurrado pela porta se eu a tivesse aberto. Ninguém poderia vê-lo e também não há apartamentos no andar térreo. É uma daquelas situações em que você só pensa, e se? Não sei quais eram as intenções dele ou até onde ele teria ido, mas fiquei muito mais cuidadosa depois disso,
Ligava para o meu namorado e pedia Uber, perguntando se eles poderiam esperar até que eu passasse pela porta, o que eles fizeram. Depois desse incidente, consegui que o proprietário, normalmente inútil, instalasse uma câmera de segurança na entrada. Não moramos mais lá, mas espero que as câmeras façam qualquer pervertido pensar duas vezes. Desde que isso aconteceu, estou muito mais alerta ao meu redor e às pessoas, estranhos agindo. Bem, estranhos em geral. Se você estiver sozinho ou se estiver escuro, sempre verifique atrás de você antes de entrar pela porta da frente.